O cano da espingarda era frio e pesado, e o sol da tarde, impiedoso, arrancava reflexos opacos do metal gasto. Inácio sentiu o círculo de aço pressionar contra o tecido de sua camisa, bem no centro do peito. Era um toque irreal, um fragmento de pesadelo infiltrado na monotonia de um dia de trabalho. Seus olhos, acostumados a medir a vastidão da terra, a prever a chuva nas nuvens e a ler a saúde do gado em um simples olhar, agora estavam fixos em algo que sua mente se recusava a processar. As mãos que seguravam a arma eram mãos pequenas, sujas de terra, com unhas roídas, mãos de criança. O menino que as empunhava mal devia ter 10 anos. O rosto, sardento e manchado de poeira, estava contorcido numa máscara de seriedade que não pertencia à sua idade. Seus olhos, no entanto, eram o que desarmava Inácio. Eram grandes, castanhos e estavam apavorados. Um pavor profundo, antigo, que fazia seus braços tremerem sob o peso desproporcional da espingarda. O corpo do garoto era uma contradição. A postura era de desafio, mas cada músculo denunciava o medo que o consumia. E então a voz saiu, um fio trêmulo que quase se perdeu no zumbido dos insetos e no farfalhar do capim seco. "Você vai proteger minha família?" A pergunta não foi uma ameaça, mas uma súplica. Um teste final, desesperado. Naquele instante, o tempo pareceu se esticar. E todo o mundo de Inácio, seu vasto e silencioso pedaço de chão, encolheu até caber naquele espaço mínimo, entre seu peito e a boca daquela arma, segura por uma criança que pedia por um milagre. Inácio era um homem moldado pelo silêncio e pela rotina. Aos 62 anos, seu corpo já não tinha a força da juventude, mas seus movimentos guardavam a economia e a precisão de quem passou a vida inteira lidando com a terra. Viúvo há quase uma década, ele havia se mudado para aquela fazenda remota, buscando exatamente o que o nome do lugar prometia: sossego. Sua vida era um ritual diário. O café forte antes do sol nascer, a caminhada pela cerca para verificar a integridade dos arames, o trato dos poucos animais que mantinha mais por companhia do que por necessidade. Ele falava com as plantas, com o vento, com as memórias de sua esposa, e isso lhe bastava. A chegada dos novos vizinhos, alguns meses antes, havia sido a primeira perturbação em seu mundo cuidadosamente construído. Uma família pequena que se instalara na antiga casa abandonada que marcava o limite de suas terras. Inácio os observava de longe, não por desconfiança, mas por um hábito de solidão. Via a mãe, uma mulher de ombros caídos, estendendo roupas surradas no varal. Via a filha menor, uma menina de tranças, brincando com bonecas de sabugo de milho. E via o mesmo menino que agora tremia à sua frente. Ele era diferente. Estava sempre alerta, sempre vigiando, como um pequeno soldado guardando um forte em ruínas. A fazenda de Inácio era um vale de tranquilidade cercado por morros baixos, cobertos por uma vegetação que resistia à seca. O ar cheirava a terra quente e a mato. O único som constante era o do vento que assobiava pelos vãos da velha casa de madeira e balançava as copas dos eucaliptos. Era um isolamento que ele escolhera, uma paz que cultivava com o mesmo esmero com que cuidava de sua horta. Em contraste, a propriedade vizinha parecia um oásis de desordem. A casa, de pintura descascada e com telhas faltando, parecia encolhida sob o peso de um abandono antigo. O mato crescia sem controle, a cerca estava caída em vários pontos e um silêncio pesado, diferente do silêncio pacífico de Inácio, pairava sobre o lugar. Era um silêncio de espera, de tensão. Inácio sentia isso sempre que seu trator passava perto da divisa. Ele notava os olhares furtivos que vinham da janela, a forma como a mãe rapidamente chamava os filhos para dentro se ouvisse o barulho do motor. Eles não estavam ali por escolha, como ele. Estavam se escondendo. E o medo deles, como uma névoa,
começava a vazar pelas frestas da cerca e a invadir a atmosfera de seu refúgio. Ele não queria parte naquilo. Queria apenas a sua paz. Mas a paz, descobriu naquele momento, era um luxo que estava prestes a perder. Tudo começou com o cachorro. Trovão, seu vira-lata fiel, que nunca latia sem motivo, começou a ganir e a correr de um lado para o outro perto da cerca que fazia divisa com o terreno vizinho. Era um som de angústia, não de raiva. Inácio largou as ferramentas e foi ver o que estava acontecendo. Imaginou uma cobra, talvez um gambá, mas ao se aproximar, viu um buraco na cerca de arame farpado, um vão recém-aberto. Aquilo o irritou. Ele prezava por suas cercas, pela ordem das coisas. Decidiu ir até a casa vizinha pela primeira vez para avisar sobre o buraco e pedir que tomassem cuidado com os animais. Não queria confronto, apenas resolver o problema. Caminhou devagar, sem pressa, o sol batendo em seu chapéu de palha. Chamou da entrada da propriedade, mas ninguém respondeu. Quando deu mais alguns passos em direção à casa, sentindo uma estranha apreensão, o menino surgiu de trás de uma moita de mamonas. Ele se moveu rápido, com uma agilidade assustada, e antes que Inácio pudesse dizer uma palavra, a espingarda estava erguida, o cano apontado diretamente para ele. O choque inicial de Inácio foi como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. Seu primeiro instinto, forjado em décadas de autossuficiência, foi de raiva. Uma invasão de seu espaço, uma afronta. Mas a raiva se dissolveu no instante em que seus olhos encontraram os do menino. O que ele viu ali não era malícia. Era a forma mais pura e aterrorizante de desespero. O garoto, que se chamava Léo, como Inácio viria a descobrir, estava prestes a desmoronar. A arma oscilava, pesada demais para seus braços finos. O queixo dele tremia e uma lágrima solitária, teimosa, escorreu pela bochecha suja, abrindo um pequeno caminho na poeira. A pergunta dele, "Você vai proteger minha família?", ecoava na cabeça de Inácio. Proteger de quê? Ou de quem? O fazendeiro ergueu as mãos lentamente, com as palmas abertas, num gesto universal de paz. Ele sabia que qualquer movimento brusco, qualquer palavra errada, poderia transformar aquela cena trágica em uma tragédia irreversível. O silêncio que se seguiu foi mais tenso que qualquer grito. Inácio podia ouvir sua própria respiração, o batimento acelerado de seu coração e o choro contido do menino, que lutava para manter a compostura. Ali, sob o sol forte, um homem velho e uma criança assustada estavam presos em um impasse que nenhum dos dois sabia como resolver. Inácio começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Lembrou-se do único carro que vira por ali, um sedã preto com vidros escuros, que passou devagar pela estrada de terra algumas semanas antes e parou por um instante em frente à propriedade vizinha antes de acelerar e sumir na poeira. Lembrou-se de uma conversa rápida com o entregador do pequeno armazém da vila. Um rapaz falador que comentou que a nova família pagava tudo em dinheiro vivo e parecia assustada com a própria sombra. Ele disse que a mulher mal abria a porta para pegar as compras e que as crianças nunca saíam para a estrada. Na época, Inácio apenas deu de ombros, pensando que cada um tinha seus motivos para buscar o isolamento. Agora, aquelas observações desconexas ganhavam um contorno sombrio. Eles não eram apenas reclusos, eram prisioneiros em sua própria casa. A pergunta do menino não era um delírio infantil, era um reflexo de uma ameaça real. Uma ameaça que Inácio não conseguia ver, mas que agora sentia sua presença opressora no ar. O medo daquela família era palpável e ele, sem querer, havia tropeçado bem no centro dele. A questão moral se ergueu diante de Inácio como uma montanha. Sua vida inteira fora pautada pela discrição, por cuidar de seus próprios assuntos e não se intrometer nos dos outros. Ajudar aquela família significaria mergulhar em um problema que não era seu,
trazer para dentro de seu santuário de paz um perigo desconhecido. Quem eram eles? Do que estavam fugindo? Ajudá-los poderia colocar sua própria segurança, tudo o que ele construiu, em risco. Por outro lado, como ele poderia virar as costas? Como poderia olhar para aquela criança que depositava nele uma última e frágil esperança e dizer, não é problema meu? A imagem de seus próprios filhos, já adultos e distantes, passou por sua mente. A lembrança de sua esposa, que sempre dizia que cuidar do que é certo é mais importante do que cuidar do que é fácil. O cano da espingarda ainda estava ali, mas já não era uma arma que ele via. Era um pedido de socorro. A fazenda Sossego, seu refúgio, estava se transformando em uma encruzilhada. E qualquer caminho que ele escolhesse mudaria sua vida para sempre. O silêncio, seu velho companheiro, agora o pressionava, exigindo uma resposta. Inácio manteve os olhos fixos nos do menino, tentando transmitir uma calma que ele mesmo não sentia. Ele abriu a boca para falar, para dizer algo, qualquer coisa que pudesse quebrar a tensão, mas Léo foi mais rápido. Vendo a hesitação do fazendeiro, o pânico pareceu vencer a frágil coragem do garoto. Outra lágrima escorreu e sua voz saiu num sussurro rouco, carregado de urgência. Eles estão vindo. O moço do carro preto disse que ia voltar para buscar a gente. O senhor é o único que mora perto. A menção ao carro preto confirmou os piores temores de Inácio. Aquilo não era uma disputa familiar. Era algo muito mais perigoso. Antes que Inácio pudesse processar a nova informação, um som agudo rasgou o ar. Um grito vindo da casa em ruínas, um grito de puro pavor. A voz de uma mulher chamando pelo nome do menino, mas de uma forma que não deixava dúvidas. Não era um chamado, era um alarme. Léo! O som fez o menino se encolher e seu olhar se desviou de Inácio por um segundo em direção à casa. Aquele grito quebrou o impasse, transformando a tensão latente em uma crise iminente. O perigo, antes uma sombra, acabara de ganhar voz. E Inácio sabia com uma certeza gelada que seu tempo para escolher um lado havia acabado. O peso daquela espingarda antiga, desproporcional para os braços finos de Léo, parecia transferir-se para os ombros de Arthur. Não era o peso do metal ou da madeira, mas o peso de uma infância interrompida pela necessidade de ser forte. O peso de uma pergunta que ecoava como um trovão silencioso no vale. Arthur não via uma ameaça. Via o reflexo de si mesmo décadas atrás, quando o desespero o fizera prometer ao céu que protegeria sua própria família, uma promessa que o tempo e a tragédia haviam quebrado. Ele se ajoelhou lentamente, o estalar de seus joelhos sendo o único som a quebrar a tensão. Seus olhos, da cor de terra seca, não se desviaram dos de Léo. Não havia medo neles, apenas uma compreensão profunda e dolorosa. Léo, sua voz saiu rouca, um sussurro que o vento quase levou. Um homem que protege sua família não precisa pedir permissão, ele age. Arthur estendeu a mão. Não para a arma, mas para o ombro do menino. Um toque suave, quase hesitante. Mas essa carga é pesada demais para você carregar sozinho. Deixe-me ajudá-lo a segurá-la. Ele não estava pedindo a arma. Estava oferecendo dividir o fardo. Os olhos de Léo, que antes ardiam com uma fúria infantil, vacilaram. Uma lágrima solitária escapou, traçando um caminho limpo na poeira de seu rosto. O cano da espingarda tremeu e lentamente começou a baixar. O som de passos apressados e um grito sufocado romperam o momento. Helena apareceu na curva da estrada, o rosto pálido de pânico. Ela parou abruptamente, o ar fugindo de seus pulmões ao ver a cena. Seu filho, sua maior preciosidade, segurando a arma do pai falecido diante de Arthur. Por um instante, o pior dos medos a paralisou. O alívio que inundou Helena foi tão avassalador quanto o pânico que o precedeu. Vendo que Arthur não estava ferido, que a situação não era de violência, mas de uma estranha e solene conversa, ela conseguiu respirar. Mas o alívio deu lugar à vergonha e à raiva. Léo!
Sua voz saiu mais aguda do que pretendia. O que você pensa que está fazendo? Solte isso agora! Ela avançou, pronta para arrancar a arma das mãos do filho, para repreendê-lo, para desfazer o que quer que ele tivesse feito. Mas Arthur, ainda de joelhos, ergueu uma mão, um gesto universal de calma. Helena, espere, disse ele, a voz firme, mas gentil. Ele não fez nada de errado. Helena parou, confusa. Como não? Ele pegou a espingarda do pai. Ele apontou para você. O horror da situação a atingiu novamente. Arthur balançou a cabeça, os olhos nunca deixando o rosto de Léo, que agora olhava para a mãe com uma mistura de desafio e medo. Ele não apontou uma arma para mim, corrigiu Arthur. Ele me mostrou o tamanho da sua coragem. Ele veio pedir ajuda da única maneira que sabia. Com uma delicadeza que contrastava com suas mãos calejadas, Arthur pousou a mão sobre o cano da espingarda e, junto com Léo, a repousou suavemente no chão. O som do metal tocando a terra foi um ponto final na tensão. Arthur então se levantou e olhou para Helena, e pela primeira vez ela viu além do vizinho prestativo. Viu um homem que entendia a linguagem do desespero. Seu filho é corajoso, Helena. Ele me fez uma pergunta, e eu pretendo respondê-la. De dentro da casa modesta, o som de uma tosse fraca e persistente chegou até eles, um lembrete cruel e imediato do porquê aquela coragem desesperada havia nascido. A tosse de Lia era a trilha sonora da vida de Helena, um lembrete constante de sua fragilidade e de sua impotência. Cada vez que a ouvia, um nó se formava em seu estômago. Agora, ao ouvir Arthur falando em responder à pergunta de Léo, esse nó se apertou. Aceitar ajuda era algo que sua dignidade sempre a impediu de fazer. Ela era viúva, sim, mas não era uma coitada. Trabalhava de sol a sol, fazia o impossível para manter a cabeça erguida. Mas Guedes não estava jogando limpo. Cortar a água não era um negócio, era uma crueldade. E a doença de Lia, agravada pela poeira e pela água de má qualidade que ela precisava buscar longe, era a prova disso. O dilema de Arthur, por outro lado, era mais profundo e silencioso. Ao pegar a espingarda do chão, ele sentiu o eco de um passado que passara décadas tentando enterrar, proteger uma família. Essas palavras eram um fantasma. Ele se lembrava de sussurrá-las para sua esposa, Marta, quando o filho deles, Daniel, nascera. Lembrava-se da sensação de onipotência, da certeza de que seu amor seria um escudo contra todo o mal do mundo. Mas o mundo tinha suas próprias regras. Uma febre, um médico que demorou a chegar, uma noite de vigília que terminou em um silêncio mortal. Ele não conseguiu protegê-los. A fazenda, o trabalho duro, a solidão, tudo fora uma forma de penitência, de se manter ocupado para não pensar. Agora, esse menino de olhos ferozes e essa mãe de orgulho ferido estavam lhe pedindo para tentar de novo. Ele tinha medo, um medo frio e paralisante de falhar mais uma vez, de ver a esperança nos olhos de alguém e saber que no final ele poderia ser apenas um espectador de mais uma tragédia. Mas ao olhar para Léo, que agora se escondia atrás das pernas da mãe, Arthur viu o rosto de Daniel e soube que não tentar seria uma traição ainda maior à memória de seu filho. A notícia, como a poeira da estrada, viajava rápido naquela região. Não demorou para que os capatazes de Guedes vissem o velho Arthur passar mais tempo do que o habitual na propriedade de Helena. Primeiro, foram os galões de água fresca de seu poço, carregados em sua caminhonete. Depois, foi a ajuda para consertar uma cerca que misteriosamente aparecera rompida, permitindo que o pouco gado de Helena se dispersasse. Guedes recebeu o relatório em sua varanda ampla, bebericando um copo de suco fresco. Ele riu, um som seco e sem alegria. O velho Arthur quer bancar o cavaleiro andante, zombou ele para seu capataz. Deixe-o, ele está apenas adiando o inevitável. A mulher não tem como pagar as dívidas que eu fiz, questão que ela acumulasse.
Mas, por precaução, Guedes decidiu fazer uma visita. Ele não foi até a casa de Helena. Foi direto à de Arthur. Encontrou o fazendeiro lubrificando uma peça do trator, as mãos sujas de graxa. Arthur, meu amigo, começou Guedes com sua falsa cordialidade. Ouvi dizer que você anda fazendo caridade. É nobre, muito nobre, mas tome cuidado. Às vezes, ao ajudar um barco que afunda, você acaba sendo puxado para o fundo junto. Arthur limpou as mãos em um pano sem pressa. Seus olhos encontraram os de Guedes, e não havia neles qualquer traço de hesitação. Um barco só afunda, Guedes, se alguém fizer um buraco no casco. E eu sou um bom carpinteiro. A mensagem era clara. Guedes perdeu o sorriso. Essa terra será minha, Arthur, com ou sem a sua interferência. Você é um homem velho. Deveria estar cuidando da sua própria horta, não se metendo nos negócios dos outros. Não me force a tomar medidas que nos desagradem a ambos. A ameaça pairou no ar, pesada como o calor do meio-dia. A comunidade observava de longe, em silêncio. Todos sabiam da crueldade de Guedes, mas também dependiam dele para empregos ou para a venda de suas colheitas. A aliança entre Arthur e Helena era agora um ato de rebeldia silenciosa, e eles estavam perigosamente sozinhos. Os dias que se seguiram transformaram a pressão em um cerco invisível. Uma manhã, Helena acordou e encontrou o caminho de terra que levava à sua propriedade bloqueado por um enorme tronco de árvore, claramente derrubado de propósito durante a noite. Levou a ela e a Arthur meio-dia de trabalho duro, com um serrote manual para abrir passagem. Em outra ocasião, o entregador de ração para suas poucas galinhas se recusou a fazer o serviço, alegando que a estrada estava muito ruim. Pretexto esfarrapado que ambos sabiam ter sido plantado por Guedes. A tensão começou a corroer a determinação de Helena. As olheiras sob seus olhos ficaram mais profundas. Lia parecia sentir a angústia da mãe. Sua tosse piorou, e ela começou a ter febre durante as noites. Arthur, percebendo o desespero crescente, redobrou seus esforços. Ele passou a fazer as compras para Helena na cidade vizinha, onde Guedes tinha menos influência. Ele ensinou Léo a identificar ervas medicinais que cresciam perto do riacho, em sua propriedade, chás que ajudavam a acalmar a tosse de Lia. Uma noite, enquanto a febre da menina ardia, Helena desabou. Sentada à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos, ela sussurrou: "Eu não aguento mais, Arthur. Talvez seja melhor vender. Pelo menos terei algum dinheiro para levar meus filhos para outro lugar." Arthur, que estava do lado de fora, observando as estrelas, ouviu-a. Ele entrou na cozinha, o silêncio pesado entre eles. Ele não disse "não desista" ou "vamos conseguir". Em vez disso, sentou-se à frente dela e disse, com a voz calma de quem já navegou por muitas tempestades: "A noite é sempre mais escura antes do amanhecer, Helena. Guedes quer que você se sinta assim, cansada, sozinha, derrotada. Não dê a ele essa vitória." Ele olhou pela janela, na direção das terras de Guedes. "Ele está jogando com o medo. Precisamos encontrar um jogo que ele não saiba jogar." Nos intervalos daquela Guerra Fria, uma rotina de afeto e cumplicidade se instalou entre eles. Arthur se tornou uma presença constante e tranquilizadora na pequena casa. Ele não era um salvador, mas um pilar. Trazia não apenas água e mantimentos, mas também histórias de sua juventude, contos sobre a terra e os animais que faziam Léo e Lia esquecerem por alguns momentos a sombra que pairava sobre eles. Certa tarde, ele se sentou na varanda com um pequeno pedaço de madeira e seu velho canivete. Lia, envolta em um cobertor, observava-o de uma cadeira ao lado, os olhos grandes e curiosos. Com movimentos pacientes e precisos, Arthur começou a dar forma à madeira. As lascas caíam em seu colo, enquanto lentamente a figura de um pequeno pássaro emergia. "Meu pai me ensinou a fazer isso", disse ele, sem tirar os olhos do trabalho. Ele dizia que cada pedaço de madeira tem uma história dentro, só precisa de paciência para encontrá-la.
Helena observava a cena da porta, o coração apertado por uma emoção que não sentia há muito tempo. Era uma mistura de gratidão e uma estranha sensação de familiaridade, como se aquela cena pertencesse a uma vida que ela deveria ter tido. Mais tarde, quando as crianças já dormiam, ela se sentou com Arthur na varanda, sob o céu estrelado. "Por que está fazendo tudo isso, Arthur?" Ela perguntou baixinho, a pergunta que a assombrava há dias. Arthur parou de polir o pássaro de madeira e olhou para o horizonte escuro. "Há muitos anos", começou ele, a voz embargada. "Eu fiz uma promessa a alguém de que sempre protegeria minha família. Eu falhei." Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "Seu filho me lembrou dessa promessa. Ajudar vocês não é caridade. É uma segunda chance de acertar as contas comigo mesmo." Ele entregou o pássaro de madeira a Helena. Era liso, perfeito, um presente que valia mais do que qualquer terra ou dinheiro. A sensação de que estava apenas reagindo aos ataques de Guedes incomodava Arthur profundamente. Ele precisava de uma estratégia, algo que virasse o jogo. A resposta, ele suspeitava, não estava na força, mas na história, naquela terra. Uma noite, incapaz de dormir, ele acendeu o lampião e foi até o velho baú de madeira onde guardava os documentos de sua fazenda, papéis amarelados pelo tempo, herdados de seu pai e de seu avô. Ele não procurava por nada específico, apenas por um fio solto, uma peça que não se encaixava na narrativa de Guedes. Passou horas debruçado sobre mapas antigos, registros de propriedade e escrituras com caligrafias desbotadas. O sol já começava a clarear o céu, quando seus olhos cansados pousaram em um documento peculiar. Um acordo de partilha de água, datado de quase 100 anos, assinado por seu avô e pelo antigo proprietário das terras que agora pertenciam a Helena. O acordo era claro e detalhado. Ele estabelecia o direito perpétuo e inalienável da propriedade menor a uma fonte que nascia nas terras maiores, as terras que Guedes havia comprado. A fonte, segundo o mapa desenhado à mão, alimentava não apenas o poço de Helena, mas também um pequeno riacho que fora represado e desviado por Guedes logo que ele assumiu a propriedade. Guedes, em sua pressa e arrogância, havia comprado a terra, mas não sua história, não seus antigos pactos. Ele havia violado um direito legal, provavelmente sem sequer saber de sua existência. Arthur sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Não era apenas uma vantagem, era a chave. Ele não precisava mais lutar contra a intimidação de Guedes. Ele podia usar a lei, a mesma ferramenta que Guedes usava para torcer a seu favor contra ele. Com o documento em mãos, Arthur viu pela primeira vez um caminho claro através da escuridão. Era um caminho arriscado, que certamente enfureceria Guedes como nunca antes, mas era um caminho de esperança. Com o documento guardado em um envelope, Arthur sabia que seu próximo passo seria decisivo. Ir à cidade e procurar o pequeno escritório de advocacia, o único que não estava no bolso de Guedes, era o plano. Mas ele também sabia que Guedes tinha olhos e ouvidos em toda parte. A discrição era fundamental. No dia seguinte, sob o pretexto de comprar sementes, ele dirigiu sua velha caminhonete para a cidade. Deixou o veículo em frente à loja de suprimentos agrícolas e caminhou pelas ruas poeirentas, sentindo os olhares curiosos dos moradores. Conseguiu se encontrar com um advogado, um homem jovem e idealista chamado Dr. Carvalho, que examinou o documento com espanto e crescente excitação. "Isso muda tudo, Sr. Arthur", disse o advogado. "Isso não é apenas um acordo, é uma servidão de água registrada. O Sr. Guedes está agindo ilegalmente. Podemos entrar com uma liminar." A esperança era palpável, mas a notícia da visita de Arthur viajou mais rápido do que ele. Ao voltar para casa, no final da tarde, ele viu o carro de luxo de Guedes parado na entrada da fazenda de Helena. O próprio Guedes estava lá, de pé, ao lado de dois de seus capatazes mais intimidadores. Ele não parecia zangado,
parecia perigosamente calmo. Helena estava na varanda com Léo e Lia encolhidos atrás dela. Arthur parou sua caminhonete e desceu, caminhando lentamente até se interpor entre Guedes e a família. Arthur, Arthur, disse Guedes com um sorriso que não alcançava os olhos. Ouvi dizer que você anda remexendo em papéis velhos, tentando ser um homem da lei na sua velhice? Ele deu um passo à frente. Vamos simplificar as coisas. Eu dobro minha oferta pela terra dela e lhe dou uma boa quantia para você pela sua consultoria. Ou, seu tom mudou, tornando-se frio como aço. Eu posso tornar a vida de vocês três um inferno de um jeito que papel nenhum poderá consertar. O impasse estava criado. A lei de um lado, a força bruta do outro. E no meio, uma família aterrorizada e um velho fazendeiro que havia feito uma promessa. Bloco 1. O ar no celeiro parou, denso e pesado como a terra úmida antes de uma tempestade. Diante de Elias, a figura diminuta de Miguel era quase uma miragem no feixe de luz poeirenta que cortava a penumbra. A espingarda de caça, uma relíquia de seu avô, que ele guardava mais por memória do que por uso, parecia monstruosamente grande nas mãos da criança. Não havia fúria nos olhos do menino, nem a dureza de um agressor. Havia apenas o abismo do medo, um terror tão profundo que se transformara naquela coragem frágil e desesperada. A pergunta ecoou no silêncio, não como um trovão, mas como o estalar de um galho seco sob os pés, um som pequeno que anunciava uma fratura imensa. Você vai proteger minha família. A voz de Miguel, pouco mais que um sopro trêmulo, carregava o peso de noites mal dormidas, de sussurros preocupados dos pais e da fome que roía a esperança. Para Elias, aquele instante foi uma fenda no tempo. O fazendeiro, um homem moldado pela solidão e pelo trabalho árduo, sentiu o chão de suas certezas ruir. Sua raiva, alimentada por semanas de prejuízos e pela suspeita de que aquela família invasora era a causa de seus problemas, evaporou-se como orvalho sob um sol impiedoso. Ele não via mais um intruso ou o filho de um aproveitador. Via um guardião, um pequeno soldado defendendo seu mundo com a única arma que encontrara. Uma arma que Elias sabia estava descarregada e empoeirada há mais de uma década. A pergunta não era uma ameaça, era uma súplica. Um pedido de rendição. Não do menino, mas dele. O cano da espingarda não apontava para o seu peito, mas para a sua consciência. Bloco 2. A reação de Elias não foi um movimento brusco nem uma palavra ríspida. Foi o ceder lento e deliberado de uma velha árvore que finalmente se curva ao vento. Ele ergueu as mãos, mas não em sinal de rendição a uma ameaça, e sim como um gesto universal de paz, de quem se aproxima de um animal assustado. Seus olhos, que antes varriam suas terras com a severidade de um juiz, agora se fixavam apenas no rosto pálido do menino. "Abaixe isso, filho", ele disse, a voz rouca não pela raiva, mas pelo desuso de tons suaves. "Vamos conversar." O som de sua própria calma o surpreendeu. Naquele momento, das sombras mais profundas do celeiro, surgiram duas figuras. Marta, a mãe, com o rosto banhado em lágrimas silenciosas, levou a mão à boca para abafar um soluço. Ao seu lado, Pedro, o pai, parecia ter envelhecido 10 anos, os ombros curvados sob o peso da vergonha e do pavor. Eles não correram para o filho, paralisados pelo medo da reação de Elias. O fazendeiro ignorou-os por um instante, seu foco total em Miguel. Lentamente, ele deu um passo, depois outro. "Essa arma é pesada demais para você", continuou, a voz como um bálsamo. "Ninguém vai machucar ninguém aqui." Quando chegou perto o suficiente, ajoelhou-se, colocando-se no mesmo nível do menino. O mundo de Elias, antes vasto como seus hectares de terra, reduziu-se àquele espaço de 1 metro entre ele e a criança. Com uma delicadeza que nem ele sabia possuir, suas mãos grandes e calejadas cobriram as pequenas mãos de Miguel sobre a coronha da espingarda. Ele não a arrancou.
Apenas a segurou junto com o menino e juntos, lentamente, a pousaram no chão de feno. O baque surdo do metal na palha foi o som do fim de uma guerra que nunca deveria ter começado. Bloco 3. No instante em que a espingarda tocou o chão, a bravura de Miguel se desfez. O menino desabou nos braços de Elias, o corpo sacudido por soluços que pareciam vir do fundo de sua pequena alma. O fazendeiro, pego de surpresa, ficou imóvel por um segundo antes que um instinto paternal, há muito adormecido, o fizesse envolver a criança em um abraço desajeitado. O cheiro de terra e feno misturou-se ao cheiro de medo. Marta correu até eles, caindo de joelhos ao lado do filho, afagando seus cabelos, sussurrando palavras de consolo que se perdiam nas lágrimas. Pedro aproximou-se, o rosto uma máscara de humilhação. "Senhor Elias, me perdoe", gaguejou ele. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele ouviu a gente conversando. Com medo, Elias ergueu o olhar para o homem. A raiva que sentira antes pelos animais perdidos, pela cerca quebrada, parecia agora uma emoção distante e insignificante. Ele via em Pedro não um ladrão ou um invasor, mas um pai levado ao limite, cuja impotência fora tão grande que seu filho sentiu a necessidade de pegar em armas para defendê-lo. O fazendeiro se levantou, ajudando Marta e o menino a ficarem de pé. O conflito havia se esvaziado, deixando para trás apenas o rescaldo de emoções humanas cruas, o alívio de uma mãe, vergonha de um pai e a confusão de um homem solitário que acabara de ser confrontado com a mais pura forma de amor protetor. Bloco 4. Naquela noite, Elias não conseguiu dormir. Sentado na varanda de sua casa, o silêncio do campo não lhe trazia paz, mas um zumbido de pensamentos. A imagem de Miguel, tão pequeno e tão determinado, estava gravada em sua mente. Ele começou a enxergar as coisas sob uma nova luz. Os prejuízos em sua fazenda, que ele atribuíra à malícia ou ao desespero daquela família, talvez tivessem outra origem. Ele se lembrou de um riacho contaminado mais acima, de relatos de outros fazendeiros sobre uma doença que atingia o gado. Sua solidão o havia transformado em um homem que via inimigos em sombras, que preenchia o vazio com suspeitas. A presença daquela família em suas terras, que antes era uma afronta à sua propriedade, agora se revelava como um espelho de sua própria miséria. Eles eram pobres de recursos, mas ricos em união, um tesouro que Elias havia perdido há muito tempo, desde que sua esposa falecera e seus filhos haviam se mudado para a cidade. A pergunta de Miguel, "Você vai proteger minha família?", continuava a ressoar. Não era apenas sobre a segurança física deles contra a expulsão. Era uma questão mais profunda. Em uma comunidade onde as dificuldades econômicas afastavam as pessoas, onde cada um se fechava em seu próprio pedaço de terra para lutar sozinho, quem protegia quem? A criança, em sua inocência, havia exposto à falência não apenas de uma família, mas de um tecido social que se esgarçava. Elias percebeu que, ao tentar proteger sua terra, ele havia construído uma fortaleza ao redor de si mesmo, mas se esquecera de proteger sua própria humanidade. Bloco 5. O dilema moral de Elias se resolveu não com uma decisão lógica, mas com uma rendição emocional. A lei lhe dava o direito de expulsá-los, de chamar as autoridades e restaurar a ordem de sua propriedade. Mas a imagem do abraço desajeitado que dera em Miguel pesava mais do que qualquer escritura ou cerca. Na manhã seguinte, ele não marchou até o celeiro com um ultimato. Em vez disso, levou uma cesta com pão fresco, leite e alguns ovos. A desconfiança nos olhos de Pedro e Marta era palpável, mas foi a visão do pequeno Miguel, que espiou por trás da mãe com os olhos ainda inchados, que solidificou a escolha de Elias. Ele não se sentia um benfeitor ou um santo, sentia-se simplesmente um homem que havia sido arrancado de sua própria ilha de amargura. A questão da posse da terra perdeu sua urgência.
O que importava agora era a teia frágil de dignidade que ele quase destruíra. A presença da família já não era uma invasão, mas um lembrete constante de sua própria capacidade de compaixão. Para Pedro e Marta, aquele gesto era mais do que comida. Era um armistício, uma permissão para respirar a primeira centelha de esperança em meses. O impacto daquela noite não foi um evento único, mas o início de uma transformação silenciosa. A casca grossa de Elias começou a rachar, e por entre as fendas, uma luz tímida começava a entrar, revelando um coração que ele mesmo pensava ter secado. Bloco 6. Os dias que se seguiram foram marcados por pequenos gestos, palavras não ditas, que construíam uma ponte sobre o abismo que os separava. Elias notou que Pedro era um trabalhador habilidoso e, em vez de oferecer caridade, propôs que ele o ajudasse a consertar as cercas danificadas em troca de comida e de um lugar temporário para ficar. O trabalho lado a lado era, no início, preenchido por um silêncio constrangedor, mas aos poucos, sons de ferramentas e instruções curtas deram lugar a conversas sobre o clima, as colheitas e as dificuldades da vida no campo. Certa tarde, Elias encontrou Miguel tentando consertar um pequeno carrinho de madeira com uma roda quebrada. Sem dizer uma palavra, o fazendeiro pegou o brinquedo, levou-o para sua oficina e, usando suas ferramentas e sua experiência, consertou-o. Quando o devolveu ao menino, o sorriso que recebeu em troca valeu mais do que qualquer safra bem-sucedida. A espingarda foi guardada no fundo de um armário na casa de Elias, não mais como um objeto de discórdia, mas como um memorial silencioso daquela noite no celeiro. Era um símbolo do ponto de virada, um lembrete de como o medo de uma criança pôde desarmar a raiva de um homem, e de como o objeto mais perigoso se tornou o catalisador para a mais inesperada das conexões humanas. Aquele pedaço de metal e madeira era a memória de uma pergunta que havia mudado tudo. Bloco 7. Uma semana depois, enquanto investigava a fonte do problema com seu gado, Elias finalmente encontrou a resposta. Não era sabotagem nem descuido da família. Era uma planta tóxica, rara na região, que havia crescido perto do riacho onde os animais bebiam água, provavelmente trazida por sementes em uma enchente recente. A descoberta o atingiu com a força de um soco. Toda a sua raiva, sua suspeita, sua amargura haviam sido direcionadas para as pessoas erradas. Ele havia criado vilões em sua mente porque era mais fácil culpar um rosto do que aceitar a aleatoriedade da natureza ou a própria vulnerabilidade. Naquela noite, ele foi até o celeiro, onde a família se acomodava. Ele não contou sobre a planta, pois sentiu que admitir seu erro em voz alta seria menos importante do que demonstrá-lo em ações. Em vez disso, ele simplesmente se sentou com Pedro e compartilhou um café. "A terra é dura", disse Elias, olhando para o horizonte. "Às vezes, ela nos dá rasteiras de onde a gente menos espera", Pedro assentiu. "E às vezes", completou o pai de Miguel com um olhar de gratidão, "ela coloca a gente no nosso caminho para ajudar a gente a levantar." Naquele momento, Elias entendeu a revelação final. Proteger sua família, como Miguel havia pedido, não significava apenas oferecer um teto ou um prato de comida. Significava restaurar a fé deles na bondade, algo que a vida lhes havia tirado. E ao fazer isso, ele não estava apenas protegendo a família de Pedro, estava finalmente protegendo a si mesmo da pior das pragas, a solidão que envenena a alma. Bloco 8. O sol da tarde derramava uma luz dourada sobre os campos, pintando a paisagem com tons de paz. Elias observava de sua varanda. A cena à sua frente era simples, mas continha um universo inteiro. Pedro, com o suor na testa, terminava de pregar a última tábua em uma cerca, um trabalho que agora faziam juntos. Marta estendia algumas roupas lavadas em um varal improvisado, seu canto baixo e suave sendo levado pelo vento,
E perto de um velho carvalho, Miguel não segurava mais uma espingarda, mas um graveto, com o qual desenhava heróis e castelos na terra fofa. O menino ergueu o olhar e, ao ver Elias, abriu um sorriso. O fazendeiro, instintivamente, acenou de volta. A pergunta feita no escuro de um celeiro havia encontrado sua resposta, não em palavras, mas naquela cena. Elias não havia se tornado o salvador deles, nem eles se tornaram seus dependentes. Eles haviam se tornado vizinhos, no sentido mais profundo da palavra, pedaços de vidas quebradas que, juntas, começavam a formar algo novo, algo mais resiliente. A terra ainda era de Elias, as cercas ainda marcavam seus limites, mas o coração do fazendeiro havia descoberto que a verdadeira propriedade não está em escrituras, mas nos laços que se cultivam. Ele se levantou, caminhou em direção a eles, não mais como um proprietário fiscalizando sua terra, mas como um homem indo ao encontro de sua família recém-descoberta. E no silêncio do campo, a reação do fazendeiro continuava a ecoar. Não como um evento do passado, mas como uma promessa diária, cumprida em cada gesto de partilha, em cada olhar de reconhecimento, em cada pedaço de pão dividido sob o mesmo céu.